Oi, eu sou a Cris, essa é a Biblioteca Esmeralda. Feliz ano novo, pessoal. Nós estamos de volta com o BS aí, de volta com o canal. 2024 foi um ano bem delicado, bem complexo, mas eu tô bem feliz de voltar a gravar. E hoje, o primeiro vídeo do ano tinha que ser os melhores livros de 2024, né? As minhas melhores leituras, aqueles livros que realmente mexeram comigo, tocaram meu coraçãozinho, e eu quero compartilhar essas leituras com vocês. Então essa lista vai ser diferente de qualquer outro ano aqui do BS, que vai ser uma lista apenas com 5 leituras, né? Eu queria muito falar dos meus livros favoritos, mas percebi que eu não tinha lido tantos livros que eu amei, assim, de verdade, aquele tipo, caramba, eu gosto muito disso. Então eu resolvi ser sincera comigo e com vocês, fiz uma lista mais enxuta, seguindo aquela regrinha que já tô seguindo há um tempo, que é: o último livro é o livro que eu li mais recentemente, e o primeiro é o que eu li há mais tempo. Tirando o primeiro lugar realmente, independente de quando eu li, eu escolho, mas do quinto lugar ao segundo lugar tá na ordem de quando eu li. Em quinto lugar, Pessoas Normais, da série Rooney. Esse livro foi traduzido pela Débora Landsberg, saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. A gente vai acompanhar a história da Marianne e do Connell. Eles estudam na mesma escola e as coisas em comum entre eles meio que acabam por aí, né? Então a Marianne, ela é muito rica, ela vem de uma família muito abastada, ela tem uma vida muito tranquila, financeiramente falando, mas ela é uma completa pária social na escola. Ninguém fala com ela, todo mundo acha ela esquisitona, as pessoas praticam bullying contra ela. Então assim, ela tem essa vida, entre aspas, perfeita, né? Esperava-se que fosse perfeita, mas na verdade a vida dela é muito complicada, ela sofre violência em casa, então assim, muitas coisas. Do outro lado a gente tem o Connell, que é o oposto da Marianne. A vida pessoal dele em casa, ele é pobre, né? A mãe dele trabalha como empregada na casa da Marianne, então ela não ganha assim horrores, né? E ele vem de uma família humilde, ele não tem contato com o pai, ele nem conhece, não sabe nem quem é o pai dele. Então assim, é uma vida bem diferente da Marianne nesse sentido. E também na escola, o Connell, ele é o oposto da Marianne. Ele tem muitos amigos, ele é super popular, ele é tipo o rei da escola, sabe? Só que ainda assim rola muita química entre eles começam um relacionamento e a gente vai acompanhar eles desde o final do ensino médio até muitos anos depois, eles fazendo faculdade, vida adulta e tudo mais, e nesse relacionamento muito complicado, entre idas e vindas, essa melancolia, tristeza, o desespero com a vida adulta que os dois sentem, eles se metem em um monte de relacionamentos ruins com outras pessoas, o próprio relacionamento deles é muito complicado. Então assim, é um negócio muito maluco, mas assim, instigante pra caramba. Assim, eu não conseguia parar de ler. Eu levava o meu Kindle pro trabalho e ficava assim, lendo nos segundos que tinha pra ler, eu conseguia ler nem que seja um pouquinho, e eu fiquei vidrada. Em quarto lugar, a gente tem Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que se tornou uma das minhas autoras favoritas aí, só com esse livro. Eu já tinha lido alguns ensaios dela, mas esse aqui me pegou demais. Eu acho que muitas pessoas conhecem. É um ensaio em que... Antes disso, ele foi traduzido pela Vanessa Bárbara e eu li a versão da Antofágica, que estava disponível no Kindle Unlimited. Então, foi um livro que, assim, no começo foi muito complicado, muito difícil de ler. Eu fiquei assim, meu Deus, não vou conseguir. Eu tive até que abandonar o livro. Quando eu voltei, já foi com outra garra, outro olhar, e assim, gostei demais. Ela vai fazer esse ensaio a partir de uma palestra que era sobre mulheres e ficção, né? Então ela começa, a partir desse tema, a partir desse mote, a criar esse ensaio falando sobre a figura da mulher na ficção, o que se escreve sobre a mulher, qual é a ficção criada sobre a mulher. Então eu gosto muito de um trecho em que ela vai falar sobre como os homens daquela época falavam, não só daquela época, mas anterior a ela também, falavam muito sobre as mulheres, escreviam muito sobre mulher, sobre o que era ser mulher, sobre o que a mulher podia ou não fazer, o que mulher era ou não era. E tinha muita produção masculina sobre a mulher. Só que a mulher não perdia tanto tempo escrevendo sobre o homem, né? Você não tinha tantos textos de mulheres sobre homens, mas muito texto dos homens sobre as mulheres. E isso é uma forma de dominação também, né? Se você é o lado que está contando a história, você domina aquela história. A sua versão da história é aquela real. Então, assim, muitos pensamentos, muitas coisas, né? Eu até quero ter edição física porque eu marquei, fiz muitas anotações, mas
mas ficou no Kindle Unlimited, né? Então eu não tenho mais a assinatura, eu meio que perdi o livro, né? Então eu quero ter a edição física, acho que da Antofágica mesmo, vou investir na da Antofágica. E, enfim, foi um livro que eu gostei muito, porque é um livro que, mesmo depois, eu ficava pensando assim nas frases que ela disse, eu ficava tipo, caramba, velho, real. E assim, Virginia Woolf, tem alguns pontos que eu fiquei meio viajando, mas eu gostei. Eu tô com a leve impressão que a câmera tá caindo, talvez esteja, porque esse meu tripé com a ring light tá muito ruim, mas vamos continuar. Eu vou dar uma ajustada, peraí. Cara, meu tripé tá uma merda, eu tive que mudar. Eu espero que vocês ainda estejam me vendo num ângulo bacana. Enfim, em terceiro lugar, Onde Vivem as Monstras, da Oko Matsuda, traduzido pela minha querida, maravilhosa, amada Rita Ko, minha tradutora favorita, traduz direto do japonês pra gente aqui, ó, maravilhosa, e saiu pela Gutenberg. Então, Onde Vivem as Monstras é um conjunto de contos, né, uma coletânea de contos sobre histórias de fantasma no Japão. Então, são histórias que se passam nos dias atuais, mas que são baseadas em histórias tradicionais japonesas bem antigas, né? E é muito bacana porque um dos pontos que eu mais gostei foi, eu tava lendo, eu não sabia muita coisa sobre o livro, então eu só peguei, abri e fui lendo, né? E aí, quando chegou no segundo ou terceiro conto, eu percebi que as histórias se conectavam. Então, o personagem de um conto aparecia no outro e tal. E quando você chega no final, assim, eu não quero estragar a experiência de ninguém, né? Então eu não vou dar muitos detalhes, mas as histórias se conectam, né? Então vira um grande quebra-cabeça ali, muito bacana. E por mais que sejam contos de fantasmas, eles não têm um tom muito assustador. Então é mais assim a questão de sim, tem a coisa do fantasma e tal, mas é mais crítica social, é mais assim, sobrenatural, só que sem medo. Não é um livro de terror, tá? É um livro sobrenatural com crítica social, é isso. Também tem uma perspectiva feminista, então a gente vai ter ali muito sobre a figura da mulher. Tem algumas questões ali bem interessantes logo do primeiro livro. No primeiro conto você já percebe que tem esse olhar, que tem essa visão para criticar algumas coisas relacionadas à figura da mulher. Então assim, é um livro que eu me diverti muito, mas também que você tinha que parar e, dar uma pensadinha a mais. E eu gosto disso, tenho gostado muito de livros que traz a diversão, mas tem outra coisa. E quando eu digo diversão, não é que ele seja um livro muito engraçado, mas que ele é um livro que você fica ali, você quer saber o que vai acontecer em seguida, sabe? Você quer ser surpreendido, você quer saber o que vem depois, na próxima página, no próximo conto. Então foi um livro que me manteve bem presa por conta disso. Em segundo lugar, temos A Inquilina de Whitefell Hall, o único que eu tenho físico aqui, da Anne Brontë. Olha só, as marcaçõezinhas aqui. Foi traduzido pela Michelle Jimenez e essa edição aqui é da Pedra Azul. Foi o primeiro livro que eu comprei da Pedra Azul. Não sei se gostei da experiência, né? Mas está aqui. Então a gente tem a Ellen, que é uma jovem que tem um filho e ela se muda para uma cidadezinha, né? Então ninguém sabe por que ela se mudou para aquela cidade. Ela é muito reclusa, ela não fala com as pessoas direito, assim, ela não vai pra missa no domingo, ela não conversa com ninguém, tem um negócio assim, sabe? E aí, a gente tem do outro lado o Gilbert. E o Gilbert, ele é o bom moço da vila ali, da cidadezinha, sabe? Do povoado, sei lá como é que é o nome, né? Então, ele é querido por todos, todo mundo acha ele muito legal, ele é muito fofo, ele vai pra missa no domingo, né? Então ele é meio que o oposto da Ellen, né? E aí, só que o Gilbert se sente muito atraído pela Ellen logo de cara, não só por essa questão do mistério que ela traz, mas porque no começo ele acha ela também muito estranha, ele também fica um pouco assim, quem é essa mulher, sabe? Só que com o tempo, essa meio que desconfiança vira uma atração e ele começa a defender muito ela, ele começa a visitá-la demais. Eu sei que você vai até o final do livro querendo saber qual é a da Ellen, por que ela se mudou pra essa cidadezinha, por que ela não quer contato com ninguém, por que ela não deixa ninguém chegar perto do filho dela, do que ela tem medo, por que ela se esconde, o Gilbert, será que ele vai ficar com ela, será que ele gosta dela, será que ele realmente gosta de quem a Ellen é, ou ele gosta desse ar de mistério que tem sobre ela. Então fica toda essas questões, só lendo pra saber. E em primeiro lugar ficou Pachinko, da Mindy Lee, com tradução da Marina Vargas, que saiu aqui no Brasil pela Intrínseca. Vai contar a história da Sunja. Acho que não é assim que se pronuncia, mas infelizmente vamos deixar assim, é Sunja. E ela é uma jovem coreana, mora numa Coreia aí de 1900, eu acho que é isso. E ela é de uma família não muito abastada, assim,
o pai dela tem uma pousada, eles têm ali alguns meios de sobrevivência, mas assim, eles não vivem num grande luxo, eles não são uma família assim super rica. Enfim. E aí a gente vai ver desde a Sunja bem novinha até ela chegar na idade adulta, até ela envelhecer, e a gente vai acompanhar a família dela, os amigos dela, tudo ao redor dela, né? E é um livro que tem muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Então, em alguns momentos, ele vai tendo alterações, sabe? Eu não sinto que ele é o tipo de livro que vai sempre escalonando, sempre ficando melhor e melhor. Não. Ele tem capítulos que eu gostava mais, aí aquele outro, não gostei tanto. Mas a história como um todo me fisgou muito. Ele já fala sobre a ocupação japonesa na Coreia. E assim, é um assunto bem complicado, bem delicado, questão da guerra, como a guerra é na realidade, sabe? Assim, ele não retrata pessoas na guerra, mas como a guerra vai impactar a vida daquelas pessoas. A pobreza, a violência, a discriminação, racismo, enfim. E assim, é um livro que é complicado de falar porque acontece muita coisa. Você vai ver a Sunja crescer, você vai ver ela com filhos, e aí os filhos dela vão ter filhos, e aí os filhos dos filhos têm companheiras, têm, sabe, vão se casar, aí tem o amigo do filho que casa. Então assim, é uma grande novelona, tá? Que vai girar em torno disso, da Sunja com a família dela. Então assim, é difícil de explicar porque são tantas coisas, são tantos detalhes ali, mas ele é um livro que te fisga muito fácil porque você se interessa por a vida daquelas pessoas. Pelo menos eu me senti assim, eu queria saber o que ia acontecer, se eles iam sobreviver, porque eles passam fome, eles passam muitas situações, e aí você fica, e agora? E Pachinko, eu não conhecia o que era Pachinko, né? Ele é um salão de jogos de caça-níqueis, né? Então, Pachinko é esse salão de jogos, e ele é muito importante no livro porque muitas coisas vão acabar girando em torno da máfia e do salão de jogos de Pachinko, né? Muitos pontos importantes da história vão girar em torno disso, dessa questão do dinheiro ilegal, né? Que as máquinas são adulteradas, muitas questões. Assim, é um livro que eu acho difícil de falar de Pachinko porque eu não sei no que me ater, né? Porque são tantas coisas e traz tantas emoções. Assim, é um livro que te emociona, que te irrita, que te dá uma gastura, porque tem cenas que são nojentas, tem cenas que são explícitas, de violência, de várias coisas. Inclusive, não recomendo para menores de 18 anos esse livro, tá? Tem outros aqui, é bom sempre procurar a classificação indicativa do livro, mas esse em específico não recomendo para menores de 18 anos e nem para quem não tem estômago para certas coisas, né? É bom sempre dar uma procurada aí, possíveis gatilhos, né? Enfim. Então é isso, gente. Essas foram as 5 leituras favoritas de 2024. Que ano! Que ano complicado, viu? Eu não consegui separar 10 livros que eu tenho amado, gente. Vocês têm noção de quão triste isso é? E é uma questão também que eu fiz muitas releituras, então até que eu entendo, eu não ter lido tanto, né? Como eu gostaria. Mas enfim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiquei muito tempo sem gravar e sempre que eu volto, eu digo isso, eu tenho que dizer. Eu fico meio travada, eu fico meio tipo... O que eu tô falando, né? E eu não tenho um roteiro muito fechado, então meu coração aqui aberto pra vocês falando dos meus livros favoritos. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Comente aí qual foi o seu livro favorito de 2024. Né? Vamos trocar figurinhas, vamos trocar ideias. Eu tô bem perdida nesse vídeo, meu Deus. O link pra todas as minhas redes sociais, entre outras coisas interessantes, tá aí na descrição. Então é isso. Até o próximo. Leia livros e love yourself.